Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 2 da nossa revista e queremos falar sobre esse tema proposto, a superioridade do Filho de Deus. O nosso texto áureo é este que se encontra em destaque, Hebreus capítulo 1, versículo 10 e 12, que faremos a leitura nesse exato momento. Diz assim a palavra de Deus: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras de tuas mãos, e eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E qual um manto os enrolarás, e como mudas de roupa se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Que Deus, portanto, possa abençoar grandemente a sua palavra dirigida aos nossos corações. Nós estamos fazendo este vídeo no dia 8/10, com o objetivo de lançar na plataforma ainda hoje, para que você possa ter, na qualidade de aluno ou, quando não, de professor, ter algum material para a sua ampliação de conhecimento a respeito da palavra de Deus. Na exposição anterior, destacou-se a superioridade de Cristo. Nós vimos que Jesus é superior, inclusive, em relação à maior figura que nós temos no Antigo Testamento, que é o líder Moisés. No, en- no estudo de hoje, a gente vai abordar alguns pontos. Quais são? Primeiro, a revelação de Deus por meio de Cristo Jesus. Também as razões da supremacia de Cristo, a supremacia de Cristo sobre os anjos, o novo sacerdócio em razão do sacerdócio de Cristo. Observe que Cristo está acima de tudo e de todos. E não é à toa que todo joelho vai se dobrar diante do Filho de Deus. Sendo que nós temos um desafio. E qual é este desafio para todos nós que somos crentes em Jesus? O desafio para o cristão é viver a vida de Cristo neste mundo. Observe que Jesus, em certa ocasião, disse que nós deveríamos ser sal em que lugar? Na terra. Naquele contexto, ele poderia falar: vocês devem ser sal dentro do templo, numa alusão ao prédio em Jerusalém. Ele poderia, sabedor de que haveria a igreja de Cristo na forma como nós concebemos, dizer: vocês devem ser sal dentro da igreja. Acontece que se Jesus agisse dessa maneira, era como se ele dissesse: vocês vão ser sal dentro do saleiro. E nós não somos chamados para ser sal dentro do saleiro. Nós somos chamados para ser sal justamente na terra ou no mundo. A gente precisa, no mundo, fazer a diferença. Algumas pessoas têm bons relacionamentos, eu diria até ótimos relacionamentos, no ambiente eclesiástico, mas não se relaciona na sociedade. Embora deveria estar inserido na sociedade, mas não faz nenhum tipo de caminho, ou seja, não percorre a sociedade nos seus vários segmentos. E a nossa vivência não deve ser necessariamente casa, trabalho, igreja e assim por diante. A gente deveria passar a amar socialmente. Como assim? A Bíblia diz para amar o próximo, amar a si mesmo, e etc e tal, mas amar socialmente, o que é isto? E qual é a implicação? Quando a gente aprende, e isto depende da nossa decisão, do nosso ato chamado volitivo, quando a gente decide amar socialmente, a gente
começa a amar o bairro onde nós moramos. Por implicação, nós vamos passar a amar as pessoas que vivem ou residem neste bairro. E ainda, nós vamos nos preocupar com elas. Inclusive, no tocante a esse elemento espiritual, nós sabemos que onde está uma pessoa sem Cristo, portanto, há uma pessoa sem salvação. E toda pessoa sem Cristo deveria ser alvo, primeiro, da nossa oração, também do nosso testemunho autêntico, que venha glorificar o nome de Jesus e apontar para a pessoa bendita do Filho de Deus. E ademais, nós precisamos anunciar as boas novas para os perdidos, para as pessoas às quais nós deveríamos nos relacionar no dia a dia. Mas este é o nosso grande desafio. Viver a vida de Cristo neste mundo. Não é necessariamente viver dentro da igreja, meus irmãos. É viver em sociedade, relacionar-se bem com as pessoas no trabalho, em outros ambientes, desde que a gente verdadeiramente venha amar tais pessoas, assim como Cristo nos amou. Vamos para o primeiro tópico, que fala sobre a revelação de Deus por meio do Filho, numa referência à pessoa bendita de Cristo Jesus. A gente já observou na aula anterior e até mesmo no material que é uma espécie de suporte, algo que vem para estar de modo paralelo para nos ajudar, de que a revelação máxima de Deus, conhecida de cada um de nós, é o Senhor Jesus Cristo. Na sua encarnação, ele é a imagem visível do Deus invisível. No Antigo Testamento, ninguém conseguia ver Deus. Era algo impossível. Todavia, em um Novo Testamento, toda e qualquer pessoa bastava olhar para Cristo Jesus que automaticamente veria Deus nele. Para se ter uma ideia, nós temos o versículo de número 14 do Evangelho de João, no versículo 6, que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, onde mostra que Jesus é a verdade absoluta. Por causa de quê? Jesus ele vai se declarar igual a Deus. Acontece que os judeus, como queria pegar Jesus em algum ponto para levá-lo preso e, consequentemente, a uma condenação, ele via estas atitudes de Jesus igualando-se a Deus como uma blasfêmia. Acontece que os discípulos entenderam de uma maneira diferente, eles não compreenderam adequadamente porque custava para colocar na mente deles de que Jesus realmente estava se referindo-se a ser ele próprio Deus. Por causa de que os seus discípulos tiveram essa dificuldade? Imagine só, como judeus, eles também sabiam que ninguém viu a Deus. E era, digamos assim, impossível de ver Deus, porque ninguém tinha visto o Eterno. E se eles entendessem que Jesus estava dizendo isto mesmo, conforme os judeus, os religiosos, compreenderam, mas por conta daquela posição de hostilidade. Opa, 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 então ele agora me deu motivo para ser levado ao tribunal, à morte, por sua vez, porque ele está blasfemando. E os discípulos, eles se recusavam a acreditar que Jesus estava blasfemando. E talvez por isso eles conceberam na mente de uma forma diferente. Não é que eles eram pessoas toscas, tapadas, pelo contrário, eles não queriam associar Jesus com um ato de blasfêmia. Graças a Deus, isto foi descortinado diante dos seus olhos quando, após a ressurreição, ficou claro para eles que Jesus, de fato, era Deus. Mas observe que aqueles discípulos de Jesus amavam Jesus profundamente, a ponto de
ter dificuldade de compreender e entender de modo diferente, tão somente para não acusá-lo de ser uma pessoa blasfemadora. Isto é amor nutrido pelo seu mestre, por Cristo Jesus, que levou a uma situação como esta. Eu digo isto porque Jesus é a expressão máxima da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Há uma riqueza desses elementos mencionados agora há pouco. Jesus é rico em misericórdia. Jesus é por demais bondoso. Jesus é cheio de graça. E observe que quando Jesus fala que ele e o Pai somos um, e vale a pena você abrir o Evangelho de João, se você não tem a Bíblia agora em mãos, eu farei a leitura para que você me acompanhe, embora seja um versículo bastante conhecido, eu faço questão de ler a parte da Bíblia, porque a gente está lendo e meditando na palavra de Deus. Um verso muito curtinho que diz: Eu e o Pai somos um. Vamos colocar os pingos nos is. Jesus não está dizendo que ele e o Pai Celestial é a mesma pessoa. Jesus está dizendo que ele e o Pai somos um. E o que Deus tem em comum, uma referência ao Deus Pai, com o Deus Filho? A essência divina. Eles são da mesma natureza. Da mesma forma que Deus Pai é Deus, Jesus é Deus. Por extensão, vamos colocar a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. É nesse sentido que Jesus disse: Eu e o Pai somos um, uma referência à natureza divina, porque eles são da mesma natureza, verdadeiramente Deus. Não são as mesmas pessoas, porque quando nós conceituamos a Trindade, nós afirmamos categoricamente, e esta é uma posição cristã defendida no decorrer de milênios, pelo menos 2 milênios. No único ser de Deus existem não uma, mas três pessoas distintas. Uma referência a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Embora a gente fale de Trindade como três pessoas distintas, mas elas estão no único ser de Deus, de modo que não há divisão, porque cá entre nós, a Trindade é indivisível. Acontece que nós chamamos a Trindade sobre o mistério da Trindade, porque a nossa mente não tem como, vou dizer assim, captar todos os sentidos, significados desta natureza trinitariana, porém nós temos, de uma forma objetiva, clara, esses conceitos na Bíblia Sagrada. A gente pode não entender plenamente, mas nós concebemos sim que Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo também o é. Feito esta colocação, o Deus Pai comunica perfeitamente o seu amor na pessoa de Cristo, seu Filho unigênito. Nós temos aqui o texto clássico, que é João 3,16. Farei a leitura, embora eu poderia citar, que nem você, de cor e salteado, porque diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, no versículo 8, nos diz: Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que,
Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Note bem que, de acordo com Romanos 5:8, Deus nos amou quando nós éramos crentes batistas? Não. Deus nos amou quando nós já estávamos inseridos na igreja de Cristo? Também não. Quando é que Deus nos amou? Deus nos amou justamente quando nós éramos ainda pecadores. E isto vai demonstrar aqui a extensão do amor de Deus por ser tão grande que nos alcançou quando éramos ainda pecadores, desejando, sem dúvida alguma, que nós respondêssemos positivamente através de um ato de fé, embora considerando esse livre-arbítrio, mas dando uma resposta positiva à pessoa do Filho, a qual foi enviada justamente para se encarnar, habitar entre nós, vir a esta terra cheio de graça e de verdade, tendo deixado a sua glória na eternidade, lá nos céus, para se tornar o Emanuel, isto é, o Deus conosco. A fim de impedir seus leitores de retornarem ao judaísmo, o autor de Hebreus ressalta a superioridade de Cristo em relação a tudo mais, especialmente em relação a várias características do judaísmo originadas do Antigo Testamento. Permita-me fazer um comentário. Nós temos dois documentos, digamos assim, na nossa Bíblia. Um documento, uma alusão ao Antigo Testamento, que é judaico, e o Novo Testamento é cristão. De forma que eu falo sempre, nós temos um documento de fé judaico-cristão, que constitui na Bíblia Sagrada. Observe que quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai para ele ler, deve entender, por sua vez, interpretar e fazer alguma aplicação. Mas acontece que a gente prega ou ensina no Antigo Testamento, entendendo que é uma instrução da parte de Deus, sim, mas nós não pregamos o Antigo Testamento. Pregamos baseado no Antigo, mas não aqueles preceitos como se tivessem que ser colocados em prática nos dias atuais. Se fosse assim, nós deveríamos, em tese, se dirigir ao templo, levar animais para serem sacrificados. Mas não há necessidade de sacrifício de animais para expiação dos pecados. E por que não há? Porque justamente em o Novo Testamento, já no contexto da nova aliança, a gente observa que Jesus Cristo morreu por nós de uma maneira plena, eficaz e não havendo mais, a partir daí, a necessidade de nenhum tipo de sacrifício. Afinal de contas, o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e eficaz. De qualquer maneira, a gente não prega o Antigo Testamento, e sim no Antigo. Mas ainda assim, para compreendermos tanto o Antigo quanto o Novo, necessário é de uma chave de interpretação. Quando você vai na sua casa, abrir a porta, você foi para a igreja, retornou, você pega a chave, coloca lá na fechadura para destravar, ok? E você poder adentrar. Na Bíblia, no tocante à interpretação, não é diferente. Jesus é essa chave hermenêutica para você compreender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Por isso, eis uma sugestão que eu julgo ser importante e valiosíssima para você, quer professor de escola bíblica dominical, quer você aluno da mesma. Você precisa compreender
e saber mais e mais quem é Jesus, isto é, a sua pessoa, a sua obra e, sobretudo, os seus ensinos. Espero que tenha ajudado nesta sugestão e podemos agora sim falar sobre as razões da supremacia de Cristo, com base no capítulo 1, versículo 2 e 4. Existem 7 sublimes declarações que são feitas a respeito do Filho de Deus nos versículos 3 e 4. E 4 coisas são ditas a respeito de sua natureza e 3 a respeito do que ele fez. Note que é importante saber quem é Jesus e o que ele realizou. O Senhor Jesus Cristo dá provas inequívocas de sua divindade e de sua missão de buscar e salvar o perdido. O texto indicado é Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Como nós estamos numa escola bíblica dominical, a gente não vai ficar lendo revista o tempo inteiro, correto? Por isso, eu estou aqui localizando justamente o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 20, versículo 10, que nos diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, Jesus não é um estraga-prazer, tipo, eu estou curtindo a minha vida da maneira que eu bem entendo, curtindo a vida adoidado e de repente aparece Jesus, quer estragar toda essa interação que eu estou fazendo. Não, 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 não. Jesus não é um estraga-prazer. Acontece que o homem sem Cristo, ele se encontra num estado de condenação e condenação eterna. Isso mesmo. Ele já se encontra no estado de condenação, ele não vai ser condenado. E Jesus veio justamente buscar, ele vem ao nosso encontro. Não é à toa que a iniciativa da salvação sempre parte de Deus. Por causa de quê? O homem, ele está completamente perdido e, segundo as Escrituras, mortos em seus delitos e pecados. E ele não consegue, por conta dessa condição espiritual degradante, sinalizar positivamente a fim de ser salvo por Cristo Jesus. Eis aí a necessidade do envio de Jesus, por sua vez, quando Jesus retorna ao Pai, de mandar o Espírito Santo para habitar nos crentes, no sentido de guiar, orientar, instruir, ensinar e por aí vai, e justamente nesse papel, na persuasão na mente das pessoas para que compreendam e entendam uma vez por todas de que Jesus é Deus e que nós, sem Ele, não podemos fazer absolutamente nada, tampouco sermos salvos sem Cristo. A gente observa que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. A ideia é de que ele é o herdeiro das eras, no sentido de que Deus tem operado por meio de todo o passado para levar ao cumprimento o seu reino de redenção no Filho, que agora está no santuário celestial, aplicando seus sacrifícios, intercedendo por nós e nos ancorando com Ele além do véu. Note que na Bíblia nós temos uma informação de que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas além da intercessão da parte do Espírito Santo, nós temos ainda a informação bíblica de que Jesus, ele também intercede por nós, por conta desse amor contido na pessoa bendita de Cristo Jesus por toda a humanidade. O segundo aspecto que vamos abordar, por quem fez o mundo? Isso mesmo. Lá em João, capítulo 1, versículo 3, nos diz exatamente isto de que nós acabamos de ouvir. Porque diz assim a palavra de Deus: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Logos de Deus, ou seja, ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, e como Logos, diz no versículo 1 do mesmo texto de João, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Somente isto? Não. Prossegue o texto. E a palavra era Deus. Nós temos uma indicação clara da deidade de Jesus. Desta forma, Jesus é o Criador, é o mantenedor de todo o universo criado, ele é o canal de criação, providência e redenção de toda a humanidade. Não é à toa que nós pertencemos a ele tanto por direito de criação, quanto pelo fato de depois sermos redimidos pelo mesmo. Nesse sentido, nós pertencemos duas vezes ao Senhor, por direito de criação, consequentemente de redenção. Não em Hebreus, mas em João, no capítulo 1, versículo 14, nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eis aí o resplendor da glória de Deus. Ele é o brilho, o pleno resplendor do fulgor do Pai. E nesse texto lido, João nos dá um belíssimo testemunho. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, numa referência de que Jesus é o Filho único de Deus. Deus só tem um Filho, Jesus Cristo. Filho unigênito, ou seja, único. Por tabela, nós nos tornamos, através de Cristo Jesus, filhos por adoção. Mas isto é uma ação graciosa, repleta de misericórdia e cheia de bondade da parte do Eterno. O Senhor Jesus revelou a sua glória em seus milagres e no monte da transfiguração. É também uma expressão exata do ser de Deus. Nós não temos outras condições porque nós não vemos Cristo Jesus. Tanto é que nós vivemos não por vista, mas por fé. Mas as pessoas daquela época que viveram com Jesus, bastava olhar para Jesus e automaticamente via Deus nele. Por causa de quê? O apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo de Deus, vai mostrar um teor inspirado da parte do Espírito Santo, no qual declara que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. É o Deus Filho que revela perfeitamente o Pai. É a revelação perfeita do amor do Pai. Note que, se Jesus o tempo inteiro aponta para o Pai, não é à toa que o Espírito Santo sempre vai sinalizar para a pessoa do Filho. A Trindade trabalha de forma harmônica, de modo que o Espírito Santo não chama atenção para si. Vez ou outra eu fico um tanto inquieto quando vejo algum tipo de anúncio. Quinta-feira do Espírito Santo, vai acontecer isto, aquilo, outro. Ou seja, até o anúncio, a divulgação está completamente equivocada. Porque jamais o Espírito Santo vai colocar o holofote sobre si, porque ele, na verdade, ele continua a obra de Jesus. Ele não tem o que eu chamo de um ministério inédito. Pelo contrário, ele vai trabalhar de uma forma coerente, porque a missão precípua do Espírito Santo é justamente glorificar a pessoa bendita de Cristo Jesus.
Podemos prosseguir, porque sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor Jesus não apenas criou, mas sustenta todas as coisas, quer as visíveis e as invisíveis. E não é à toa que ele é a sabedoria de Deus, é o agente de Deus na criação. Ele age, ele faz, ele realiza, por quem todas as coisas são sustentadas e reunidas. Mas ele não é apenas o redentor de outras pessoas, ele o redentor nosso. Tanto é que lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 7, vai nos dizer em quem temos a redenção pelo seu sangue e a redenção dos nossos delitos segundo as riquezas de sua graça. E, não obstante, a gente vai ler em Colossenses, no capítulo 1, no versículo de número 13, o seguinte: que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Observe algumas ideias contidas na doutrina da redenção, isto é, desse resgate. Primeiro, pagamento do resgate pelo sangue de Cristo. O único meio de salvação é através do sangue vertido na cruz do Calvário. E se a gente, vou dizer assim, ignorar esse fato, fizer pouco caso, uma terminologia de escritor aos Hebreus, se ultrajar o sangue de Cristo, como se pisasse no sangue imaculado de Jesus, não resta outra coisa a não ser condenação, porque a salvação não terá sua eficácia porquanto não crer no Filho de Deus, isto é, não concebe o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como tal. Uma outra coisa que a gente observa, conforme o destaque feito, é justamente a remoção da maldição da lei. Isso mesmo. Porque quando a gente vai para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo indicado, que é o capítulo 3, a gente lê no versículo de número 13 o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E no capítulo 4, no versículo de número 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aliás, não apenas nos removeu da maldição da lei, mas de qualquer suposta maldição, ainda chamada hereditária. Tem pessoas que falam que a gente precisa fazer algo para quebrar uma maldição hereditária. Não! Quando a pessoa é liberta por Cristo Jesus, consequentemente salva por Ele, não tem mais essa questão de maldição de hereditária. Você não precisa ir lá no cemitério, desfazer uma obra feita para tentar te causar dano ou mal. Nada disto. Você não precisa entregar nenhum tipo de oferta, como se fosse uma troca, um toma lá da cá, a fim de se eximir no tocante a supostamente uma maldição feita lá atrás por alguém, etc e tal. Nada disso, meu irmão, minha irmã. Essa ideia essa ideia famigerada que é altamente divulgada como maldição hereditária não tem base bíblica. Além do que, Cristo nos salva completamente, não havendo necessidade alguma de quebra de maldição. No slogan é até muito bonito. Venha fazer isto, aquilo outro, venha se reunir na igreja para quebra de maldição. Porque se a sua vida está dando errada por conta disso, daquilo outro, é porque alguma coisa foi feita e você tem que quebrar. Deixa isso para lá.
Isso é balela, é um engodo de Satanás. E você não dá atenção à voz de Satanás. Você precisa inclinar o seu ouvido para ouvir a voz de Deus através da sua palavra devidamente registrada. Dito isto, a gente prossegue porque nós temos mais uma informação que é justamente a terceira ideia contida na doutrina da libertação, da redenção, que é a libertação da escravidão do pecado para a liberdade da graça. Quando a gente fala isto, fica um tanto solto, mas como é uma escola bíblica online, a gente vai fazer justamente a leitura do texto da carta de Pedro. Porque 1 Pedro vai nos dizer o seguinte, no capítulo 1, versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Veja o preço dessa redenção. A redenção é sempre pelo seu sangue, isto é, pela morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Um nome acima de todo nome. Filipenses 2, versículo 9 até o 11, vale a pena ser lido. Eu sugiro que você dê pausa neste vídeo, leia o texto indicado e depois volte aqui. Se você não fizer isto, ao término, por favor, leia Filipenses 2, capítulo 9 e 11, para que você tenha a sua mente aumentada, de tipo assim, dilatada. A sua mente vai se dilatar com a ampliação do conhecimento de Deus através do mesmo. Nome sem igual, doce e poderoso, como cantavam os seres viventes e os 24 anciãos no Apocalipse. O que que a gente aprende aqui? A respeito da superioridade de Cristo em sua pessoa e obra vai fornecer aos crentes vacilantes um forte incentivo à maturidade e à perseverança na fé. Nós ensinamos, porque cremos, que o crente verdadeiro, isto é, o salvo em Cristo Jesus, ele persevera na fé. Olhe para um crente perseverante. Eis aí um crente genuíno, porque vai haver esse amadurecimento, esse crescimento na graça e no próprio conhecimento da pessoa do Filho de Deus, porque Jesus satisfaz plenamente este indivíduo. Mas a gente precisa ir para o próximo tópico, que é justamente esse, a supremacia de Jesus Cristo sobre os anjos. Em nosso contexto brasileiro, cheio de misticismo, de superstições, de crendices populares, vez ou outra, eu observei no período da minha adolescente, quando ia em algumas igrejas chamadas evangélicas, de que os anjos faziam mais sucesso do que o próprio Espírito Santo. Vou explicar em poucas palavras. Eu ia em alguns cultos na adolescência e quando o dirigente ou a pessoa que estava à frente falava: eis que eu vejo um anjo nesse lugar. Olha, a igreja ficava polvorosa, começando a gritar aleluia, glória a Deus. E quando falava ainda: eis que o anjo está passando nesse corredor com a espada na mão e etc e tal, olha, era uma correria para lá, para cá, uma movimentação, aquela chamada glorificação e aleluia, glória a Deus. Ou seja, mostrando que dentro de um culto que deveria ser tão somente a Deus, os seres angelicais que estão a serviço de Deus, ou melhor,
a serviço dos homens, mas sob as ordens de Deus, fazia muito mais sucesso, dava muito mais ibope do que quando alguém falava assim: o Espírito Santo habita em vocês, ou habita em nós. As pessoas timidamente diziam na ocasião: Aleluia, glória a Deus. Mas quando falava que tinha um anjo naquele lugar, era um rebuliço. Havia um alvoroço. E isto foi coisa que eu vi com esses olhos que um dia a terra há de comer. Ninguém me falou, não. A minha adolescência e início de juventude, a convite de pessoas amigas, irmãos na fé, eu frequentei dezenas, centenas de cultos nos segmentos neopentecostais e pentecostais, embora sendo um cristão de confissão batista, evangélico batista. Para se ter uma ideia, naquele período de adolescência, da qual eu vivenciei, não tinha nada em termos de atrativo. Nós não tínhamos uma praça pública, nós não tínhamos nenhum parque para fazer visitação, nós não tínhamos acesso direto, embora existisse em regiões próximas, em cidades próximas, cinema. A gente não tinha eh, viabilidade para estar no teatro, dando alguns exemplos. Ou a gente ia para a igreja, ou a gente ia para a igreja. A gente tentava, claro, unir o útil ao agradável. E foi nesse período da adolescência que a gente assistia filme, isso mesmo, filme, até que evangélico. A Cruz e o Punhal, por exemplo, um filme clássico, na década de 80, entre tantos outros que eram é, produzidos e viabilizados através de alguns movimentos cristãos para que as pessoas tivessem, né, uma compreensão das coisas. E a gente vivia, vou dizer assim, na igreja, porque não era uma questão de entretenimento, mas é que literalmente, para, pelo menos para este, não tinha, eu vou dizer, coisas a fazer. Naturalmente que unia o último ao agradável. Coisa boa está na casa de Deus. E era a única coisa a fazer. De modo que eu vi muita coisa é, nos arraiais que não é necessariamente o Arraial Batista. E coloco isto porque há sempre a superioridade de Jesus no tocante aos anjos. Os anjos foram criados, mas acontece que Cristo é sempiterno. Cristo é preexistente. Cristo é eterno. Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E Jesus, ele é superior, inclusive, aos seres angelicais. Nós temos informações da parte do apóstolo Paulo que algumas pessoas na igreja em Colosso, baseando-se em visões ou sonhos, começaram a cultuar aos anjos, o que era inadmissível. De qualquer forma, ainda que a gente não tenha no nosso meio culto aos seres angélicos, ainda assim a gente verifica aqui ou acolá, apesar de não estar mais naquela efervescência da época a qual eu mencionei. Alguns locais onde você fala assim: eu estou vendo o anjo fazendo isto ou aquilo outro. O anjo está passando por aqui. Vai, vou dizer assim, produzir emoções diversas, sentimentos, quando não até um certo êxtase por conta de uma suposta não presença, mas atuação angelical naquele meio. E o mesmo não ocorre quando você fala em relação à pessoa de Cristo Jesus. É porque não conceberam de fato quem é Jesus, o que ele fez e quem ele é no sentido de ser inclusive superior aos seres angelicais. Vamos para a
a sequência porque diz o seguinte, citando um estudioso que eu gosto muito, que é James Moffat, indica que, conquanto filhos de Deus não seja desconhecido como títulos para os anjos no Antigo Testamento hebraico, porque vez ou outra a gente vai observar na Bíblia hebraica a expressão Benei Elohim, ou seja, filhos de Deus, mas fazendo alusão aos seres angelicais, isto é, aos anjos. Na Septuaginta, nenhum anjo em particular é chamado de huios no grego, que é filho, mas Jesus é chamado de filho, mostrando aí a superioridade de Jesus em relação aos seres angelicais, que foi criado, inclusive, por Jesus. Terceiro lugar que ele chama, que ele fala, é que os anjos recebem ordens de Deus, recebem ordens para adorar o Filho de Deus. Segundo lugar, melhor dizendo, segundo, ó, vamos lá aqui. Primeiro lugar, Cristo é declarado, ó, primeiro, Cristo é declarado filho, honra nunca atribuído aos anjos, ok. Em segundo lugar, os anjos recebem ordem de adorar o filho. Ora, recebe ordem da parte de Deus de adorar Jesus. Eu já vi, nesse contexto pentecostal e neopentecostal, pessoas no ato de culto tentando dar ordem a anjos e arcanjos, dizendo: Senhor, eu ordeno que o anjo Miguel faça isto, aquilo outro. Digo que o arcanjo Miguel faça isto, aquilo outro. Eu ordeno que o anjo Gabriel venha com uma espada na mão e faça isso. Gente, isso é coisa nossa, não tem nada a ver com o direcionamento vindo da parte de Deus, tá? Porque os anjos eles recebem ordem da parte de Deus, inclusive para adorar Jesus. Terceiro, vamos aqui para o terceiro, que é justamente os anjos são servos. Eles estão a serviço dos homens, mas sob as ordens de Deus. Quarto, Cristo é o Criador, os anjos são criaturas. Vamos para um outro aspecto. Quinto, os anjos são ministros, enquanto Cristo é o quê? O mediador. O escritor aos Hebreus, ele indaga, não são os não são os anjos espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Da onde daquela frase dita por mim de que estão a serviço nosso no sentido daqueles que vão herdar justamente a salvação. Para que você tenha uma noção, vamos fazer a leitura desse texto na íntegra em relação ao versículo de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos os espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Justamente são este aqui é o verso que a gente encontra no versículo no indicado, 14. O que se pode aprender aqui? O vocábulo grego para anjos é angelos, que significa mensageiro. É empregado no Novo Testamento 175 vezes, onde aprendemos que Satanás lidera hostes de anjos maus. Muitos acreditam que os demônios determinados em prejudicar estão, né, para prejudicar os seres humanos e a resistir os propósitos de Deus. Por outro lado, os anjos de Deus têm compromisso com ele de servir e apoiar os que hão de herdar a salvação. Conquanto os anjos desenvolvam um ministério de apoio e, sem dúvida, de proteção, também ajudam os crentes de outras maneiras. Esta passagem nos lembra que Jesus, não os anjos, é que deve ser o foco da nossa fé. Por causa de quê? Primeiro, que Jesus é superior a tudo e todos. Segundo, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Terceiro, porque há
realização plena na pessoa de Jesus. Dito de outra maneira, Jesus nos basta. Jesus é suficiente e ele sacia a nossa sede espiritual. Ele vai saciar a nossa fome também espiritual. Paulo repreende com firmeza os que exaltam os anjos mais do que Cristo. É aquela menção feita por mim, que baseando-se em visões ou sonhos, alguns estavam cultuando anjos dentro da igreja em Colosso, e Paulo vai orientá-los. Por esta razão, Jesus é o nosso tudo, conforme Colossenses capítulo 3 versículo de número 11. E eu quero fazer a leitura, já que nós estamos dentro de uma escola bíblica online que vai dar a voz e primazia ao versículo da palavra de Deus, quando nos diz: onde não há grego, nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo não é somente tudo para você, também o é, mas é tudo em todos e não apenas num indivíduo. Vamos agora falar sobre o chamado novo sacerdócio. Isso mesmo, novo sacerdócio, ok. Existe, ou seja, ele existe por causa do sumo sacerdote Jesus Cristo. Jesus não é um sacerdote qualquer. Ele é o sumo, ele está acima, ele é o maioral, ele tem a primazia. E ele mesmo a si mesmo se entregou, foi crucificado, morreu e ressuscitou por nós e há de voltar para buscar os redimidos. Conforme nos diz, ele é a própria oferta ou apropriação, isto é, o sacrifício que afasta da ira divina. Vou explicar aqui rapidamente. Por conta de nós sermos pecadores e termos essa natureza pecaminosa que nos leva a cometer pecados, acontece que isto ofende a santidade divina, porque é uma afronta contra o eterno. E isto faz com que haja uma ira divina a respeito dessas ações pecaminosas da parte de todos os seres humanos. Mas quando Jesus ele se entrega como uma oferta, e que é algo agradável recebido por Deus, porque ele pode perfeitamente nos salvar, não apenas perfeitamente, mas completamente, por isso que a salvação é eterna, não se perde, ele vai fazer com que haja essa propiciação. A ira divina é aplacada por conta do sacrifício de Jesus. Porque Jesus leva todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades sobre si, se fazendo maldito por nós, no ato substitutivo, isto é, um sacrifício que a gente chama de vigário. Ele substitui, ele morre em nosso lugar. Desta maneira, nós somos justificados, isto é, declarados justos pela fé em Jesus, que nós depositamos, baseada nesse sacrifício realizado ali na cruz do Calvário. A teologia da prosperidade é muito divulgada nos dias atuais. Por mais que tenha um monte de gente que segue essa teologia da prosperidade, mesmo não tendo base bíblica, porque é na base da barganha, do toma lá da cá. As pessoas querem obter sucesso, fama, dinheiro, mas não estão preocupados com o essencial, que uma vez sendo salvo, nós nos tornamos servos de Cristo, súditos dele, e, portanto, deveríamos estar preocupados tão somente em agradar ao Senhor, não obter vantagens financeiras, não buscar o proveito pessoal,
mas sabedor de que Ele é tudo e em todos, entender que Ele precisa ser servido diuturnamente por cada um de nós, porque Ele é o nosso amo, isto é, Ele é o nosso Senhor. A gente só vai alcançar a verdadeira liberdade quando nos tornarmos, de fato, escravos de Jesus Cristo, servo dele. Quando fizermos tão somente o que lhe agrada, o que for do seu querer, quando estivermos realmente rendidos e submetidos à pessoa de Cristo Jesus. Quero fazer a leitura de 1 João para complemento desta lição, capítulo de número 1, versículo, capítulo 2, melhor, 1 João, capítulo 2. Eu estou indo para essa indicação aqui, tá? Eu vou destacar na cor verde para que você tenha uma ideia onde que eu estou me localizando. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isto é, Deus, na pessoa de Jesus, através do seu sacrifício ali no cruz do Calvário, ablandou, abrandou a ira divina que estava sobre nós. E graças ao nosso bom Deus, através da pessoa de Jesus, que isto sucedeu-se. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo, de modo que se cada pessoa que faz parte da humanidade, dentro do seu livre-arbítrio, optasse em acatar o senhorio de Cristo, elas teriam o perdão de seus pecados, porque ele morreu pelo mundo todo e não apenas de algumas pessoas. Prossigamos quando nos diz o seguinte, numa citação agora do apóstolo Pedro, fundamentado no sacerdote eterno de Cristo, quando nos declara: Eu vou deixar numa outra cor para que você venha acompanhar. Mas vós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, que antigamente não éreis povo, agora sois povo de Deus, não tinhais recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Apenas com base nesse texto, dizer uma coisa. No meu entendimento, e eu não estou sozinho, Deus não tem dois povos. Existem algumas correntes escatológicas que alegam que Deus tem dois povos, tipo o povo judeu e a igreja. Eu entendo, com base em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e 10, que foi lido e projetado para você, de que Deus só tem um povo, a igreja. A igreja é composta por pessoas remidas, lavadas pelo sangue de Cristo Jesus, de todas as raças, tribos, nações, etnias e etc e tal. É esta a compreensão que eu tenho. Eu não estou sozinho nesse entendimento, porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele, na carta dele aos Efésios, isso mesmo, no capítulo de número 2, ele vai indicar isto. Capítulo 2 de Efésios, versículo de número 14. Porque ele, numa referência a Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
Na mentalidade paulina, o mundo estava dividido em dois: judeus e gentios. E de ambos os povos, isto é, judeu e gentios, que nos inclui, nós estamos incluídos como gentios, Deus nos fez um e prossegue, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Nós temos outros textos, além de 1 Pedro 2,9, 2, versículo 9 e 10, o texto que eu acabei de ler, Efésios 2,14. Nós temos texto da mesma autoria do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas. Enfim, no meu entendimento, Deus só tem um povo e não dois povos. Agora vamos para a aplicação da vida, para a aplicação à vida. Temos uma crase aqui e vamos ver o que a gente pode assimilar e aplicar. E eu gostaria que você fizesse uma ponderação neste quesito. Vejamos. Tem-se a consciência madura de que a fé cristã deve ser usada para testemunho do Evangelho? Eu deixo esta indagação feita pelo autor da revista para que eu e você venhamos assimilar e responder com todo o nosso coração, com sinceridade isto. Ademais, a supremacia de Cristo tem inspirado o crente, motivando a um engajamento maior no mundo? Terceiro, o sacerdócio do cristão, que é o acesso por meio de Jesus Cristo, tem sido usado para pregar o evangelho às pessoas, orar por elas, com elas, junto delas e servi-las com o amor de Cristo? Deixo isto para cada um de nós e vamos então à nossa conclusão. E qual é? Primeiro, a superioridade da fé cristã é uma realidade por causa da superioridade de Cristo, único Salvador e Senhor. Antes de terminar esse vídeo, nas orações feitas nas igrejas batistas, nós víamos, nós ouvíamos, melhor dizendo, algumas expressões como, uma referência a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Não era apenas uma maneira de falar com Deus, mas de crer realmente naquilo que estava sendo dito. E a gente precisa crer de que o sacrifício de Jesus foi o único, perfeito e eficaz, de modo que o crente em Jesus começa a vivenciar a vida eterna agora, nesse momento. E a vida, por ser eterna, vai durar toda a eternidade. Logo, uma corrente doutrinária que ensina que o crente pode vir perder a salvação inexiste na Bíblia e carece de fundamentação escriturística. B. A superioridade de Cristo e a suficiência de Cristo devem trazer plena segurança para o cristão no mundo altamente inseguro. E, por fim, a gente vai ler como é importante saber e se apropriar do valor dos anjos na obra da salvação, na provisão e proteção da parte do Senhor. De qualquer modo, tudo deve ser atribuído a Deus, porque é feito por Deus, sob a ordem divina, visando eh, a salvação de todo o homem e não apenas de uma pessoa na forma individual. Que Deus nos abençoe e que você possa tirar bom proveito da lição número 2 da nossa revista Compromisso. E até o nosso próximo vídeo, quer na forma de EBD online ou de outros vídeos que são produzidos neste mesmo canal.